Como Deus anula os planos do narcisista. Você já se perguntou por que aquela pessoa que parecia ter tanto controle sobre sua vida, de repente perdeu todo o poder? Por que o narcisista que um dia te manipulava com tanta facilidade, agora parece desesperado, correndo atrás de você? A resposta pode estar além do que seus olhos conseguem ver. Pode estar na intervenção divina. Existe algo profundamente perturbador quando observamos alguém que constrói toda a sua existência sobre a base do controle, da manipulação e da exploração emocional dos outros. O narcisista opera como um arquiteto do caos, desenhando estratégias elaboradas para manter suas vítimas presas em ciclos de confusão, dependência e sofrimento. Eles planejam cada movimento, cada palavra, cada gesto para garantir que você permaneça exatamente onde eles querem, vulnerável, inseguro e completamente dependente de sua aprovação. Mas há algo que o narcisista não consegue calcular em seus planos meticulosos: a justiça de Deus. Há algo que escapa completamente de seu controle, por mais que tentem dominar cada aspecto de sua vida e das vidas ao seu redor. Quando Deus decide intervir, todos os esquemas cuidadosamente elaborados do narcisista começam a desmoronar como castelos de areia diante da maré. A Bíblia nos ensina em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Este versículo não é apenas uma promessa vaga, é uma declaração de guerra contra todas as forças que tentam usurpar a autoridade divina em nossas vidas. O narcisista pode planejar, pode manipular, pode conspirar, mas quando Deus decide anular seus planos, não há estratégia humana que possa resistir. C.S. Lewis, em sua sabedoria profunda, observou que o orgulho é a completa antideus. É o que levou o diabo ao diabo. Esta percepção revela a essência do que estamos enfrentando quando lidamos com um narcisista. Não se trata apenas de alguém com uma personalidade difícil. Estamos diante de uma manifestação do orgulho que se opõe diretamente aos princípios divinos. E quando algo se opõe a Deus, inevitavelmente será confrontado por sua justiça. O que torna essa realidade ainda mais extraordinária é que muitas vezes nem percebemos quando Deus está agindo. Enquanto estamos no meio da tempestade, enquanto sentimos que estamos sendo destruídos pelas manipulações e jogos mentais do narcisista, Deus já está movendo as peças no tabuleiro celestial. Ele está preparando a exposição, organizando as circunstâncias, alinhando as pessoas certas nos lugares certos para revelar a verdade e libertar seus filhos. A intervenção divina não acontece sempre da forma que esperamos ou no tempo que gostaríamos, mas acontece sempre no momento perfeito. Deus não é surpreendido pelos planos do narcisista, não é pego desprevenido por suas estratégias. Pelo contrário, ele observa, permite que se desenvolvam até o ponto exato em que sua justiça deve ser manifestada. E então, age com uma precisão que deixa claro que não foi coincidência, não foi sorte, foi intervenção divina. Quando Deus anula os planos do narcisista, Ele não apenas protege você da destruição, Ele transforma toda a situação em um instrumento de crescimento, cura e libertação. O que deveria ser sua ruína torna-se o catalisador para sua maior transformação. O que o inimigo planejou para o mal, Deus usa para o bem, exatamente como prometeu em Gênesis 50:20. Esta não é uma reflexão sobre vingança ou sobre torcer pelo mal alheio. É sobre reconhecer que existe uma justiça superior operando em nossas vidas.
uma força que vela por aqueles que confiam nele e que não permitirá que os inocentes sejam destruídos pelos esquemas dos orgulhosos. É sobre entender que quando você está no vale, quando sente que não há saída, quando parece que o narcisista tem todos os trunfos na mão, Deus já está preparando a reviravolta que mudará tudo. O narcisista é um mestre na arte da ilusão. Eles constroem realidades alternativas tão convincentes que mesmo pessoas inteligentes e discernidas podem se encontrar presas em suas teias de manipulação por anos. Eles não operam apenas no nível superficial do engano. Eles penetram profundamente na psique de suas vítimas, reescrevendo narrativas, distorcendo memórias e criando uma dependência emocional que parece impossível de quebrar. Observe como o narcisista executa seus planos. Primeiro, eles identificam suas vulnerabilidades. Eles estudam você como um predador estuda sua presa, descobrindo exatamente onde estão seus pontos fracos, suas necessidades não atendidas, seus sonhos mais profundos. Então, eles se apresentam como a resposta para tudo isso. Eles se tornam exatamente o que você precisa, refletindo de volta para você a versão idealizada do amor, da compreensão, do companheirismo que você sempre buscou. Esta fase inicial é devastadoramente eficaz, porque toca em necessidades humanas legítimas. Todos nós ansiamos por ser compreendidos, valorizados, amados incondicionalmente. O narcisista explora essas necessidades divinas com propósitos diabólicos. Eles não oferecem amor verdadeiro. Eles oferecem uma imitação convincente que serve apenas para estabelecer controle. Uma vez estabelecido o vínculo inicial, o narcisista começa a implementar a segunda fase de seu plano, a erosão gradual de sua identidade e autonomia. Eles fazem isso de maneira tão sutil que você pode não perceber até que já esteja completamente emaranhado em suas teias. Eles questionam sua percepção da realidade, minimizam seus sentimentos, reescrevem a história dos eventos para se adequar à narrativa que beneficia seus objetivos. A Bíblia nos adverte sobre pessoas assim em 2 Timóteo 3, 6, 7. Pois dessa classe são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Este versículo descreve perfeitamente a tática do narcisista. Eles se infiltram em sua vida quando você está vulnerável e criam um ciclo perpétuo de confusão onde você está sempre buscando entender, sempre tentando fazer sentido, mas nunca conseguindo chegar à clareza. O plano do narcisista é criar em você uma completa dependência de sua validação. Eles querem ser o filtro através do qual você vê a si mesmo, o mundo e até mesmo a Deus. Eles posicionam-se como a fonte definitiva da verdade em sua vida, minando sua confiança em seu próprio discernimento, em suas próprias percepções, em sua própria relação com o divino. Historicamente, vemos esse padrão repetido muitas vezes. Pense em Jezabel e sua manipulação de Acabe. Ela não apenas influenciou as decisões do rei, ela reestruturou completamente o sistema religioso e moral do reino para servir aos seus propósitos. Ela usou combinações de sedução, intimidação, chantagem emocional e distorção espiritual para manter controle absoluto. O plano dela era substituir a adoração ao Deus verdadeiro por sistemas que ela pudesse controlar e através dos quais pudesse exercer poder. O narcisista moderno opera com a mesma estratégia fundamental. Eles querem ser o Deus de sua vida, a fonte final de aprovação, direção e definição de realidade.
Eles constroem altares à sua própria imagem em sua mente e exigem que você os adore através de sua submissão completa aos caprichos e demandas deles. C.S. Lewis compreendeu profundamente essa dinâmica quando escreveu: "A porta do inferno está trancada por dentro. O narcisista prende você, mas mais devastadoramente, eles te ensinam a se prender. Eles criam sistemas internos de culpa, vergonha e dependência que funcionam mesmo quando eles não estão por perto. Você carrega a prisão com você, questionando cada decisão, cada sentimento, cada impulso através da lente distorcida que eles instalaram em sua mente. O plano deles se estende além do controle imediato. Eles querem estabelecer legados de disfunção, passando seus padrões tóxicos para futuras gerações, criando círculos familiares onde seus métodos são normalizados e perpetuados. Eles não estão interessados apenas em controlar você. Eles querem contaminar toda a sua linhagem com seus valores invertidos e suas práticas destrutivas. Mas há algo que escapa completamente do controle do narcisista, algo que eles não conseguem manipular, comprar, seduzir ou intimidar a soberania de Deus. Enquanto eles executam seus planos elaborados, Deus observa, permite até o ponto necessário para seus propósitos e então intervém com uma autoridade que não pode ser contestada ou contornada. A solução para os planos diabólicos do narcisista não vem através de estratégias humanas ou força de vontade pessoal. Ela vem através da intervenção divina que opera segundo princípios espirituais que transcendem completamente a capacidade de manipulação humana. Jesus Cristo nos ensinou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E é exatamente através da revelação da verdade que Deus anula os esquemas dos orgulhosos. Quando Deus decide expor um narcisista, ele não precisa de advogados, investigadores particulares ou campanhas de difamação. Ele simplesmente permite que a verdade emerge naturalmente através das circunstâncias que ele orquestra. O narcisista, confiante em suas habilidades de manipulação, continua operando com a mesma arrogância de sempre, sem perceber que Deus está removendo, uma por uma, as estruturas que sustentavam suas mentiras. O Salmo 37, 12 e 13 nos revela: trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Ri-se dele o Senhor, pois vê que vem chegando o seu dia. Esta passagem nos mostra que Deus não está ansioso ou perturbado pelos planos do narcisista. Ele observa com a tranquilidade de quem conhece o final da história antes mesmo de ela começar. O narcisista pode tramar, pode conspirar, pode elaborar estratégias cada vez mais sofisticadas, mas Deus ri, não com crueldade, mas com a confiança absoluta de sua supremacia. Jesus demonstrou essa autoridade divina repetidamente durante seu ministério terreno. Quando confrontado com pessoas que operavam no espírito do narcisismo, os fariseus, que amavam os primeiros lugares, que criavam fardos pesados para os outros, enquanto não moviam um dedo para ajudar, que transformavam a religião em instrumento de controle, Jesus não tentou argumentar com eles em seus próprios termos. Ele simplesmente declarou a verdade com uma autoridade que vinha diretamente do Pai. Em Mateus 23:12, Jesus proclamou: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta não é apenas uma observação moral, é uma lei espiritual que governa todo o universo. O narcisista, por sua própria natureza, viola continuamente este princípio divino.
Eles se exaltam constantemente, colocam-se acima dos outros, usurpam glória que não lhes pertence. E quando fazem isso, eles automaticamente se posicionam para serem humilhados pela própria estrutura da realidade que Deus estabeleceu. C.S. Lewis captou essa verdade profunda quando escreveu: Deus não pode dar-nos felicidade e paz separadas dele, porque não existe tal coisa. O narcisista busca construir felicidade, sucesso e satisfação completamente independentes de Deus. Eles querem ser autossuficientes, querem controlar seus próprios destinos e os destinos dos outros. Mas Lewis nos mostra que essa busca é fundamentalmente fútil, porque contradiz a própria natureza da realidade criada por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 3:19. Esta é exatamente a estratégia que Deus usa para anular os planos do narcisista. Ele não precisa criar armadilhas elaboradas ou conspirar contra ele. Ele simplesmente permite que eles sejam apanhados na própria astúcia, que suas próprias estratégias se voltem contra eles. O discernimento espiritual é fundamental neste processo. Deus concede a seus filhos a habilidade sobrenatural de ver além das máscaras, de perceber motivações ocultas, de reconhecer padrões destrutivos, mesmo quando estão disfarçados de amor ou cuidado. Este discernimento não vem através de educação secular ou psicologia humana, embora essas ferramentas possam ser úteis, mas através da intimidade com o Espírito Santo que revela todas as coisas. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus acima das vozes de manipulação, quando sua identidade está firmemente estabelecida em quem Deus diz que você é, em vez de nas avaliações instáveis do narcisista, você se torna imune às táticas deles. Não porque você desenvolveu uma resistência natural, mas porque você está operando em uma dimensão espiritual que transcende completamente o reino onde o narcisista tem poder. A oração torna-se uma arma poderosa neste processo. Não orações de vingança ou maldição, mas orações de entrega, onde você coloca toda a situação nas mãos de Deus e confia nele para trazer justiça no tempo certo e da maneira certa. Quando você ora dessa forma, você sai do papel de vítima indefesa e assume o papel de filho amado de Deus, que tem acesso direto ao trono da graça. A fé se torna o elemento que anula completamente os planos do narcisista, porque a fé conecta você a uma fonte de força, sabedoria e proteção que está completamente fora do alcance de qualquer manipulação humana. O narcisista pode controlar circunstâncias, pode influenciar pessoas, pode criar pressões, mas não pode tocar em sua relação com Deus quando essa relação está estabelecida sobre a rocha sólida da verdade bíblica. Viver essa verdade sobre como Deus anula os planos do narcisista requer uma transformação prática em como você se relaciona com a realidade diária. Não é suficiente compreender intelectualmente que Deus está no controle. Você precisa aprender a operar a partir dessa verdade em cada interação, cada decisão, cada momento de pressão ou manipulação. O primeiro passo prático é estabelecer limites claros e inflexíveis, baseados na palavra de Deus, não nas emoções ou nas pressões do momento. Quando o narcisista tenta recriar aqueles ciclos familiares de culpa, chantagem emocional ou manipulação, você precisa ter respostas preparadas que reflitam sua nova identidade em Cristo.
Em vez de se defender ou tentar explicar suas decisões para alguém que não tem interesse genuíno em compreender, você simplesmente declara a verdade e mantém sua posição. Um erro comum que muitas pessoas cometem é tentar convencer o narcisista de que eles estão errados, ou tentar fazê-los entender como suas ações afetam os outros. Esta abordagem falha porque pressupõe que o narcisista está operando a partir de ignorância em vez de escolha deliberada. A Bíblia nos adverte em Provérbios 26:4: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também tu não te pareças com ele. Às vezes, a sabedoria está em não engajar com o comportamento destrutivo, mas simplesmente em se afastar. Quando você sente pressão para justificar suas decisões ou explicar suas ações para alguém que está tentando te manipular, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 7:6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Suas pérolas, sua paz, sua clareza mental, sua energia emocional, são dons preciosos de Deus que não devem ser desperdiçadas com pessoas que não têm capacidade de valorizar ou honrar o que você está oferecendo. A oração diária se torna uma ferramenta prática indispensável. Não apenas orações de emergência quando você está sendo atacado, mas uma comunicação constante com Deus que mantém sua perspectiva alinhada com a perspectiva divina. Quando você começar cada dia entregando todas as suas interações nas mãos de Deus, pedindo sabedoria para discernir motivações ocultas e força para manter limites saudáveis, você descobrirá que tem acesso a recursos sobrenaturais que tornam as táticas do narcisista completamente ineficazes. Desenvolva o hábito de consultar a Deus antes de tomar decisões importantes, especialmente aquelas que envolvem o narcisista em sua vida. Pergunte-se: esta decisão reflete minha identidade como filha, filho de Deus? Esta ação está alinhada com os princípios bíblicos? Estou operando a partir do medo ou da fé? Quando você filtra suas escolhas através dessas perguntas, você automaticamente se protege de cair nas armadilhas que o narcisista estabelece. Um aspecto crucial é aprender a reconhecer e rejeitar as mentiras que o narcisista plantou em sua mente ao longo do tempo. Eles provavelmente te convenceram de que você é sensível demais, exigente demais, ingrato, incapaz de amar adequadamente ou destinado ao fracasso sem a orientação deles. Essas mentiras precisam ser sistematicamente substituídas pela verdade bíblica sobre sua identidade. Você é bem-aventurado, escolhido, amado, mais que vencedor. Essas não são apenas frases bonitas, são realidades espirituais que definem quem você realmente é. Quando você sente o antigo impulso de buscar a aprovação do narcisista ou de modificar seu comportamento para evitar o descontentamento deles, pare e lembre-se: você não foi criado para viver na aprovação de pessoas quebradas. Você foi criado para viver na aprovação de Deus, que já te ama completamente e incondicionalmente. Gálatas 1:10 pergunta: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Pratique a arte de não se explicar excessivamente. O narcisista treinou você a fornecer justificativas elaboradas para cada escolha, cada sentimento, cada preferência. Quebrar esse padrão requer consciência deliberada e prática consistente. Quando você diz não,
para algo que não está alinhado com seus valores ou necessidades, permita que não seja uma frase completa. Você não deve explicações para alguém que usa suas explicações como ammunition para futuras manipulações. Chegamos ao final desta jornada de compreensão sobre como Deus anula os planos do narcisista. E quero que você saiba que se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram em seu coração, é porque Deus já está movendo em sua vida. Ele já está preparando sua libertação, sua restauração, sua vitória completa sobre tudo o que tentou te destruir. Existe algo profundamente belo na forma como Deus trabalha. Enquanto o narcisista elabora planos intrincados para manter controle, Deus opera em simplicidade divina, que torna todos esses esquemas humanos completamente irrelevantes. Ele não precisa competir com as estratégias deles, não precisa criar contra-ataques elaborados. Ele simplesmente revela a verdade, e a verdade desfaz automaticamente todas as mentiras que sustentavam o poder ilusório do narcisista. Você pode estar se perguntando, mas quando isso vai acontecer em minha vida? Quando vou ver essa intervenção divina? A resposta pode te surpreender. Ela já começou. O fato de você estar aqui, buscando entendimento, desejando libertação, reconhecendo padrões destrutivos, isso já é evidência da mão de Deus movendo em sua situação. A consciência é sempre o primeiro passo da liberdade. Isaías 55:11 nos assegura: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Cada verdade que você absorveu hoje, cada revelação que tocou seu coração, cada momento de esperança que sentiu, isso é a palavra de Deus, realizando seu trabalho transformador em sua vida. Ela não voltará vazia. Ela cumprirá exatamente o propósito para o qual foi enviada, sua libertação completa. C.S. Lewis nos ensinou que você nunca pode construir uma felicidade permanente sobre a fundação da miséria de outra pessoa. O narcisista tentou construir sua felicidade sobre sua miséria, mas essa fundação é fundamentalmente instável. Tudo que foi construído sobre essa base falsa inevitavelmente desmoronará. E quando desmoronar, você estará livre para construir sua vida sobre a rocha sólida que é Cristo Jesus. O mais extraordinário de tudo isso é que Deus não apenas remove o que te prejudica, Ele transforma até mesmo a experiência dolorosa em instrumento de crescimento e sabedoria. Romanos 8:28 permanece verdadeiro. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, incluindo essa temporada difícil com o narcisista, estão sendo usadas por Deus para seu bem. Você emergirá dessa experiência mais forte, mais sábio, mais compassivo e mais conectado com o coração de Deus do que jamais foi antes. O que o inimigo planejou para sua destruição, Deus está transformando em trampolim para seu destino. Você não apenas sobreviverá, você florescerá de maneiras que nunca imaginou serem possíveis. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, obrigado por me mostrar que seus planos para mim são superiores a qualquer esquema humano. Obrigado por me dar discernimento para reconhecer manipulação e força para manter limites saudáveis. Declaro que minha vida está em suas mãos, não nas mãos de pessoas que querem me controlar. Recebo a liberdade que Cristo conquistou para mim. Recebo a identidade que você estabeleceu para mim. Recebo o futuro esperançoso que você preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se,
Você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você, seu povo está torcendo por você e sua vitória está garantida não por sua força, mas pela fidelidade daquele que prometeu nunca te deixar nem te desamparar. Eu quero ouvir de você. Deixe seu comentário contando o que mais te marcou nessa reflexão. Você já viveu algo assim? Está conseguindo estabelecer limites saudáveis? Sua história pode ser exatamente o encorajamento que alguém precisa para dar o próximo passo em direção à liberdade. Se já venceu essa batalha, compartilhe sua vitória para fortalecer a esperança dos que ainda estão lutando. Se ainda está no processo, deixe-nos saber como podemos orar por você. Não esqueça de seguir o canal para mais reflexões que vão fortalecer sua jornada espiritual e emocional. Juntos somos mais fortes. Juntos vencemos. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de luz.